Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Fyodor Dostoiévski é amplamente reconhecido como um dos maiores romancistas da história. Sua obra de ficção é profundamente rica em percepções sobre a psicologia humana, especialmente na interação com as estruturas sociais e políticas do mundo moderno. Ele é tanto um psicólogo renomado quanto um filósofo, e seu trabalho questiona o quanto realmente nos conhecemos, o que desejamos de verdade e como buscamos e alcançamos esses objetivos no mundo, além das consequências de perseguir ilusões falsas e ideais impossíveis. Suas percepções e advertências sobre a humanidade, tanto individual quanto coletivamente, não eram apenas avançadas para sua época, mas de muitas maneiras ainda são advertências relevantes e não atendidas, extremamente pertinentes para os dias de hoje. Dostoiévski nasceu em 1821 em Moscou, Rússia, em uma família cristã ortodoxa abastada. Seu pai era um médico de sucesso e a família vivia no terreno do hospital onde ele trabalhava. Porém, na adolescência, Dostoiévski perdeu a mãe devido à tuberculose e, enquanto estudava engenharia, seu pai faleceu, sem causa definida, embora houvesse rumores e especulações de que ele foi assassinado por seus próprios servos como vingança por seu comportamento abusivo. A proximidade de Dostoiévski com as condições de um hospital, sua educação em uma família de fé forte e as mortes precoces de seus pais, especialmente a do pai sob circunstâncias misteriosas, provavelmente contribuíram para a formação da base de sua voz única, porém trágica, como escritor. Após se formar em um instituto de engenharia militar, Dostoiévski trabalhou como engenheiro. No entanto, para engajar-se em sua paixão emergente pela literatura e humanidades, ele também começou a traduzir livros. Com o tempo, essa paixão pela literatura cresceu e ele decidiu abandonar a carreira de engenheiro para se dedicar exclusivamente à escrita. Em 1846, publicou seu primeiro livro, Gente Pobre, que obteve sucesso comercial e foi bem recebido pela crítica, sendo considerado o primeiro romance social da Rússia. No entanto, as obras subsequentes de Dostoiévski não alcançaram um nível similar de sucesso, e ele logo se viu experimentando e falhando como escritor, caindo rapidamente em dificuldades financeiras. Parcialmente devido à sua situação financeira, em 1847, Dostoiévski, já na casa dos 20 e poucos anos, associou-se a um grupo radical de escritores e intelectuais focados no socialismo utópico. Isso, no entanto, logo o levou a ser preso quando o governo começou a perseguir pessoas associadas a esses grupos. Em 1849, como punição, Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento. No dia 22 de dezembro do mesmo ano, ele enfrentou a mira de um fuzil apontado para sua cabeça, com os últimos minutos de sua vida sendo contados. Quando os oficiais se preparavam para atirar, um mensageiro chegou no último momento e Dostoiévski foi perdoado. A execução era, na verdade, uma farsa, usada apenas como tática psicológica para incutir medo nos prisioneiros. Após isso, ele foi enviado à Sibéria, onde enfrentou trabalho árduo e condições terríveis por 4 anos. Em 1860, Dostoiévski retornou da Sibéria, transformado em um homem muito diferente. Ele retomou a escrita, mas agora com um tom de pessimismo, realismo e um entendimento aguçado da psique humana. Seu enfoque mudou das ideias utópicas sobre a sociedade para uma introspecção voltada para explorações espirituais e psicológicas. Nos 20 anos seguintes, antes de falecer de uma doença pulmonar em 1881, Dostoiévski produziu várias obras-primas de sucesso, muitas das quais ainda são consideradas como alguns dos trabalhos mais importantes da literatura, incluindo Notas do Subterrâneo, Crime e Castigo, O Idiota, Demônios e Os Irmãos Karamazov. Um dos temas mais marcantes em grande parte do trabalho de Dostoiévski são suas reflexões e avaliações sobre o sofrimento humano, especialmente sobre os meios e as consequências de a humanidade tentar superar e se livrar do sofrimento, especialmente em relação a um período em que os alicerces religiosos e espirituais foram abandonados, deixando indivíduos e sociedades a criar e defender suas visões de mundo através de um aumento da racionalidade e da tecnologia em busca do ideal de bem-estar perfeito. Em Notas do Subterrâneo, publicado em 1864, Dostoiévski explora e critica esses ideais ocidentais modernos de racionalidade e progresso tecnológico como meios para alcançar a felicidade e a bondade perfeitas. No romance, acompanhamos um funcionário público aposentado, frequentemente referido como o Homem do Subsolo, através de uma série de entradas de diário. Ele é profundamente irritado e infeliz,
despreza os outros e as ilusões nas quais vivem, e deseja que as pessoas vejam a verdade e reconheçam o mesmo descontentamento e absurdidade que ele conhece e sente na vida. Para Dostoiévski, o sofrimento é um fundamento da vida humana, inerente à nossa existência. Portanto, não existe vida nem condição social ou material para a vida que possa existir sem sofrimento. Para ele, todos os esforços e realizações de progresso, tanto individuais quanto coletivos, podem apenas mudar as coisas específicas das quais derivamos nosso sofrimento, mas não podem eliminá-lo completamente. O homem gosta apenas de contar seus problemas, ele não calcula sua felicidade, disse Dostoiévski. Para ele, já que nunca haverá uma estrutura social ou material que liberte a humanidade da infelicidade ou do sofrimento, qualquer objetivo de melhorar o mundo em direção a uma versão utópica idealizada está fadado ao fracasso. Através do Homem do Subsolo, Dostoiévski critica e adverte sobre a humanidade perseguindo esses tipos de ideais, operando dentro das visões de mundo cada vez mais prevalentes do niilismo, utopianismo, racionalismo e egoísmo, que essencialmente culminam nas crenças de que não há significado inerente ou transcendental na vida e que as ações e a moralidade devem ser baseadas na razão e no conhecimento, com o autointeresse como força motriz. Dostoiévski argumentou, no entanto, que com a ausência da fé religiosa e uma natureza humana profundamente falha e irracional, essa visão de mundo se tornaria destrutiva no processo de resolver o sofrimento em busca da perfeição. Soluções para problemas antigos inevitavelmente criariam novos problemas que necessitariam de novas soluções, e quanto mais grandiosas as soluções, mais complexos e talvez destrutivos se tornariam os novos problemas. Isso não significa necessariamente que os esforços de melhoria social, tecnológica ou pessoal sejam inúteis ou intrinsecamente ruins, mas sim que eles não são capazes de alcançar o que muitas vezes se propõem a realizar. Se não forem considerados dentro das limitações da condição humana, seu movimento incessante pode servir apenas para inflamar ainda mais os problemas. Em Notas do Subterrâneo, Dostoiévski escreveu: "Agora eu pergunto, o que se pode esperar do homem, sendo ele um ser dotado de qualidades estranhas? Banhe-o em toda a felicidade terrena, afogue-o em um mar de felicidade, de modo que nada além de bolhas de alegria possam ser vistas na superfície. Dê-lhe prosperidade econômica, de forma que ele não tenha nada mais a fazer do que dormir, comer bolos e se ocupar com a continuação de sua espécie, e mesmo assim, por pura ingratidão e pura maldade, o homem lhe fará algum truque desagradável. Ele até arriscaria seus bolos e desejaria deliberadamente o absurdo mais fatal, a tolice mais antieconômica, simplesmente para introduzir em todo esse bom senso positivo seu elemento fatal e fantástico. São justamente sonhos fantásticos, sua tolice vulgar, que ele desejará reter, simplesmente para provar a si mesmo, como se isso fosse tão necessário, que os homens ainda são homens e não as teclas de um piano. Para Dostoiévski, a humanidade é irracional e incessantemente deseja um senso de autoagência, não a felicidade perfeita. Assim, mesmo que uma vida ou sociedade perfeita, na qual a felicidade pudesse ser de fácil fórmula para todos, fosse possível, a humanidade preferiria enlouquecer ou destruir suas condições perfeitas a viver como se coubesse em um sistema mecânico. Pensamos que queremos felicidade, mas não queremos, não realmente. Sabemos disso todas as vezes que poderíamos ser felizes, mas não somos, todas as vezes que encontramos algo em que nos concentrar, reclamar ou sabotar. Nossa mente consciente parece nos dizer que queremos felicidade e paz com igualdade perfeita, mas todo o nosso ser, nossos comportamentos, nossa história nos mostram que muitas vezes queremos o oposto. Não nos conhecemos tão bem quanto pensamos e, frequentemente, quando fazemos, lutamos para aceitar a verdade. No subsequente romance de Dostoiévski, Crime e Castigo, publicado em 1866, ele explora ainda mais essa noção de autoconhecimento, ou a falta dele. O romance se concentra em torno de um jovem ex-estudante de direito vivendo na pobreza chamado Rodion Raskolnikov. A mãe e a irmã de Raskolnikov estão se sacrificando muito para tentar ajudar na situação de Raskolnikov e facilitar seu sucesso, com sua irmã até mesmo se preparando para casar com um homem rico para ajudar. No entanto, isso ainda mais perturba e envergonha Raskolnikov. Além disso, ele é profundamente afetado por uma visão de mundo nihilista, racionalista e ateísta. Por causa de suas visões, sem a necessidade de responder a quaisquer princípios religiosos ou espirituais, Raskolnikov decide matar e roubar uma velha agiota abusiva, da qual ele sabe que tem muito dinheiro. Ele acredita que as decisões morais devem ser baseadas no que se pode determinar através da razão que produz o maior bem líquido para a sociedade ou a maior felicidade para o maior número de pessoas. Por causa disso,
Ele acredita que merece o dinheiro mais do que a velha mulher, pois ele pode fazer muito mais bem com ele. Ele pode ajudar sua irmã e sua mãe, e pode se tornar um advogado e então continuar a fazer ainda mais bem no mundo. Além disso, ele se considera um indivíduo de grandeza, poder e impiedade, e em sua mente, homens extraordinários estão autorizados a cometer crimes pelo bem comum. Assim, ele é capaz de justificar racionalmente o assassinato e prossegue para matar a agiota. Em seguida, sua meia-irmã, quando ela entra no local durante o ato. Ao longo do resto do romance, Raskolnikov se encontra atormentado e cheio de culpa e horror por suas ações. Ele pensava que era. Ele não é um homem de poder impiedoso, mas sim um homem sensível e emotivo. Eventualmente, Raskolnikov se entrega à polícia, essencialmente para evitar a loucura. Através da culpa e do tormento de Raskolnikov, Dostoiévski critica a noção de razão e autointeresse como métodos completos de determinação da moralidade e da identidade pessoal. Raskolnikov tinha todas as razões para fazer o que fez, e ainda assim, o que ele fez estava errado, causando-lhe imensa dor e sofrimento. Como em Notas do Subterrâneo, Dostoiévski está novamente criticando as visões de niilismo, utilitarismo, racionalismo e egoísmo, nas quais toda a fé e relevância são colocadas exclusivamente no indivíduo, e todos os esforços para maximizar a vida e a sociedade são feitos através do autointeresse e da racionalidade. Também como em Notas do Subterrâneo, Crime e Castigo foca na complexidade da mente humana e em como nós, como observadores conscientes e narradores de quem pensamos ser, muitas vezes estamos desconectados e em desacordo com quem realmente somos. Além disso, nossa percepção de quem os outros são é muitas vezes ainda mais distante da verdade. Dostoiévski não apenas mostra como Raskolnikov tem uma percepção de si mesmo completamente invertida e falsa, mas também permite que o leitor se relacione e tenha empatia por Raskolnikov, um assassino frio, em vez de apenas mostrar como um personagem ruim se torna ruim. Dostoiévski mostra como um personagem ruim não é puramente mau e é, de muitas maneiras, muito parecido conosco. Extremamente confuso e desorientado pelo conflito de sua psique interna e seu mal-entendido sobre essa psique. Para todos nós, a interação complexa entre nossa mente consciente, nossa mente inconsciente e o mundo fora de nós é caótica, confusa, contraditória e talvez impossível de realmente entender. Nenhum de nós está tão distante daqueles que tememos ou desgostamos. Neles há um pouco de nós e em nós há um pouco deles. Não nos conhecemos tão bem quanto pensamos. Perseguimos coisas que não queremos e muitas vezes tememos o que realmente desejamos. Somos muito menos racionais do que pensamos e exibimos uma espécie de loucura todos os dias, em todas as gerações. O cristianismo e a filosofia idealista nos preparam para o fracasso. A ciência não pode nos salvar, e a tecnologia não é um meio de escapar de nossos problemas, mas apenas uma transformação eficiente deles. Dostoiévski acreditava que tudo isso era verdade. Ao menos em algum nível, ele estava certo. No entanto, no final de Crime e Castigo, Raskolnikov está na prisão, cumprindo apenas uma pena de 8 anos por suas boas ações. O romance termina aludindo à perspectiva de que a história de Raskolnikov continuará, sugerindo a crença de Dostoiévski de que, através do sofrimento, da fé, da aceitação, da compaixão e do arrependimento, a redenção ainda é possível. Embora a obra de Dostoiévski seja em grande parte sombria e trágica, ela também contém uma espécie de epílogo de redenção, apesar de si mesma, pelo menos uma redenção de certo tipo. Em seu romance do Idiota, publicado em 1869, através do personagem principal, o príncipe Mishin, Dostoiévski reflete sobre algumas de suas próprias experiências pessoais e ideais de vida. Em uma instância, o príncipe Mishin discute uma anedota sobre um homem que relembra ter sido preso e condenado a uma execução simulada por um pelotão de fuzilamento, espelhando quase exatamente a experiência de Dostoiévski muitos anos antes. O príncipe Mishin diz: ele tinha cerca de 5 minutos para viver, não mais. Ele disse que esses 5 minutos pareciam um tempo infinito para ele, uma riqueza imensa. Ele calculou o tempo para se despedir de seus companheiros e destinou 2 minutos para isso. Depois, mais 2 minutos para pensar em si mesmo pela última vez e, em seguida, para olhar ao redor pela última vez. Ele estava morrendo aos 27 anos, saudável e forte. Ao se despedir de seus companheiros, ele lembrou de fazer uma pergunta irrelevante a um deles e até mesmo ficou muito interessado na resposta. Depois de se despedir de seus companheiros, vieram os 2 minutos que ele reservou para pensar em si mesmo. Ele sabia de antemão no que iria pensar. Ele queria se imaginar o mais rápido e vividamente possível como seria agora ele existir e viver, e em 3 minutos haveria algo,
alguma pessoa ou coisa, mas quem e onde? Ele queria resolver tudo isso naqueles 2 minutos. Havia uma igreja nas proximidades, e o topo da catedral, com sua cúpula dourada, brilhava ao sol brilhante. Ele se lembrou de olhar fixamente para aquela cúpula e o raio que dela emanava. Parecia-lhe que aqueles eram sua nova natureza, e em 3 minutos ele de alguma forma se fundiria com eles. A ignorância e o desprezo por essa nova coisa que seria e viria logo eram terríveis. No entanto, ele disse que nada era mais opressivo para ele naquele momento do que o pensamento constante: e se eu não morresse? E se a vida me fosse devolvida? Que infinito! E tudo isso seria meu. Eu transformaria cada minuto em uma era inteira, não perderia nada. Calcularia cada minuto separadamente, não deixaria nada ser desperdiçado. Ele disse que, no final, esse pensamento se transformou em tanta raiva dentro dele que ele desejava que eles apressassem e o fuzilassem. Nisso, Dostoiévski, de forma arguta, alude à ideia de que, embora a vida seja frequentemente trágica, a pureza e a bondade perfeita sejam impossíveis e o sofrimento seja fundamental. A consciência aguda de estar a momentos de perder tudo é tão terrivelmente horrível que alguém preferiria literalmente apressar a morte do que mergulhar no conhecimento de quão belo tudo realmente é e que está prestes a perder tudo para sempre. Independentemente de concordarmos com Dostoiévski ou não, suas percepções profundas e obras brilhantes de literatura podem nos ajudar a nos lembrar e nos permitir sentir a mesma beleza e profundidade na vida, enquanto ainda há tempo.